Edson, eu não sabia que você gostava de futebol, corintiano, gente boa. Aí sim, mano. Falou, pô, o programa fala muito de futebol. Tem casos relacionados a futebol. O que? De OVNI, paranormal, porque você também se interessa muito por esse tipo eu vou te contar dos OVNIs primeiro, Lá né? vem, ó. Então, Tô arrepiando tudo aí. antes da gente falar dos casos brasileiros, do principal caso brasileiro envolvendo avistamento coletivo numa partida de futebol, lá em Campo Grande, em Mato Grosso, Mato Grosso. né? Eu vou falar de um caso que ocorreu na Itália em 1954. Era um jogo que ocorreu no dia 27 de outubro de 54 entre Florença, né? Aliás, foi na Florença com Fiorentina e Pistoiese. Tá? Era um jogo amistoso que estava ocorrendo lá. E o que aconteceu? Tinha 10 mil pessoas na arquibancada, quando de repente um OVNI aparece no céu, interrompe a partida, e aí acontece algo bizarro. Começa aquele OVNI despender uma substância que parecia tipo uma teia de aranha, uma substância meio... A gente chama de cabelo de anjo, né? Um negócio parecendo meio volátil. E isso, então, chegou no solo, todo mundo olhando aquilo, e foi coletado por algumas pessoas e foi analisado, na época, lá em Florença, por laboratórios, e eles descobriram que no meio dessa fibra, né, estranha, havia um ser biológico diferente de tudo aquilo que já tinha sido detectado. Existem estudos... Tipo uma bactéria, tipo uma coisa assim? bactéria, um ser vivo, mas que não tem catalogação na Terra. Né? Isso saiu nos jornais, né? Vários grupos se interessaram e militares foram para cima para ter essa substância. Com o tempo, houve até uma comunicação que houve um incêndio num determinado local que tinha essa documentação e essas amostras, e isso pegou fogo e foi destruído. Na verdade, a gente não acredita muito nessa versão do incêndio ter acabado com as provas, né? Pode ter sido uma fatalidade, mas geralmente o que ocorre é o acobertamento por parte do governo, dos militares. Aí tem a questão da religião também. Devem ter dado um jeito de sumir com isso. Bom, esse é o caso, assim, fora do nosso país, na Itália, que teve mais repercussão. No Brasil, aconteceu no estádio do Morenão, no dia 6 de março de 1982, numa partida do Vasco, né, Vasco da Gama e o Operário. E o árbitro naquela época era o José de Assis Aragão, e a gente tinha, por exemplo, jogadores como, por exemplo, o Cocada, né, que foi super conhecido. Depois ele faz o gol do título do Vasco ou do Botafogo, Cocada? Acho que é do Botafogo, hein, Fred? No Campeonato Carioca, no final da década de 80. Não lembro exatamente agora, mas é um jogador conhecido. Famoso. Então, e nesse jogo, eu lembro que era o Operário, ele acabou vencendo por 2-0 na partida, né? Essa de 1982, que aconteceu lá no estádio Pedro Ocean, que é o Morenão, né, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na época tinha 23 mil pessoas, né, assistindo o jogo, e de repente um objeto em formato de um disco, assim, e bem veloz, luminoso, ele começa a aparecer. Uma parte da arquibancada não viu, porque estava de costa, então só um lado que teve oportunidade de ver aquilo. O árbitro, esse que eu falei, o Aragão, que era famoso, ele viu, o Cocada viu. Existe na internet alguns depoimentos, tanto do árbitro como de jogadores e pessoas que estavam assistindo ali, a plateia, né? E que viram esse fenômeno, e até hoje não tem uma explicação. Por um azar, não foi gravado, embora a partida estava sendo gravada, mas as câmeras não estavam apontadas naquele momento. Né? Estava posicionado para o jogo, não para o céu hoje, ali. Se fosse hoje, talvez pegasse até porque nessa época alguma coisa. Tinha duas câmeras, 3 no máximo. Verdade. Né? Isso.
E então, esse aí é o caso assim mais conhecido, que teve maior repercussão. Na internet é possível encontrar depoimentos desses jogadores, árbitro e testemunhas que na época observaram esse fenômeno. Aí você começa a pensar assim, foram milhares de pessoas que observaram esse objeto voador não identificado. E as pessoas, às vezes, têm uma ideia de que só foi aquele cara que viu o OVNI. Será que ele viu mesmo? Mas e quando milhares de pessoas observam o mesmo fenômeno? E é um fenômeno coletivo, né? Um avistamento coletivo. Mas é mais difícil de acontecer, né? É difícil. É bem difícil, né? Mas tem outros. Por exemplo, antes Tudo desse em jogo de futebol, isso? Jogo de futebol. Teve um jogo em 67 entre o Grêmio e o Santos. Caramba, jogo grande. No Estádio Olímpico Monumental, lá em Porto Alegre. Sim. E durante o jogo também vários objetos foram avistados. Eram luzes que ficavam ali iluminando, né? Diz que era bem brilhante as pessoas que viram. E o árbitro também da partida chegou a dar depoimento depois, falando que tinha visto. Era o Guido dos Santos. E ele confirmou esse relato, né, dessa aparição na súmula do jogo também. Então, quando terminou, é feita uma súmula pelo árbitro, né? Sim. E ele registrou esse fato no jogo que aconteceu em 1967. Em 74, né, na década posterior, 1974, teve um jogo no dia 26 de julho de 74, tinha cerca de 3.000 espectadores, era o Americano versus Sapucaia, no estádio Godofredo Cruz, em Campos de Goytacazes, lá no Rio. E também vários objetos apareceram ali, rapaz, com intensas luzes, né? E aí o pessoal ficou observando ali aqueles múltiplos objetos, né, interessantes. E saiu o jornal também, o pessoal comentando tudo, mas ninguém sabe o que era. Meu sonho é ver um negócio. Meu sonho também, acho que é um sonho. Tem alguma dica, Edson, para quem quer ver um? Porque eu nunca vi. Você já viu quantas vezes? O que a gente faz para ver? Olha, eu já vi dezenas de vezes. Puta, não então, como é que você... Eu vou começar a andar com você para ver se eu vejo alguma coisa. Tem que acampar, fazer vigília, ele falou. Então, é isso não, nem sempre. Às vezes, se você estiver no lugar certo, na hora certa, você, de repente vai acabar vendo. Mas na cidade é mais difícil. Não. Não? Por exemplo, eu já fotografei uma vez um objeto em São Bernardo do Campo. Sério? Ali no bairro Jardim do Mar. Na época eu trabalhava no Banco do Brasil e saí para o almoço. No retorno do meu almoço, exatamente a 1h18, isso foi em 2016, dia 2 de setembro de 2016, eu... passando pela Avenida São Paulo, atravessando ali o canteiro. Do lado direito tinha o Parque Lazuri, que o pessoal corre ali e tal. E aí deu um brilho assim no olho, né? Eu levantei a cabeça e vi uma estrutura discoidal, era um disco, totalmente aluminizado e brilhante, refletia a luz do sol. E aí, imediatamente, eu falei assim... Tenho que registrar esse negócio. Peguei um iPhone 5S que eu tinha na época, de uso corporativo lá no banco, e tirei a primeira foto enquadrando o objeto no céu, para cada nuvem, e peguei um pedaço do poste e da árvore, para a gente ter uma referência depois, no caso de uma análise. E a foto subsequente, que seria a segunda foto, o que eu pensei? Vou puxar o iPhone, né, que você dá aquela puxadinha na tela, e ela dá ampliada, e eu já tiraria uma foto ampliada. Só que não deu tempo. O objeto muda, ele estava indo para um lado, foi para o outro lado, e faz tipo um L, uma letra L, e sobe. E aí desaparece também. E aí eu fiquei ali boquiaberto, cheguei no banco, tremendo, mostrei a foto para um outro gerente que tinha lá, que era o Tiago Cassiano. E eu falei, cara, fotografei, um disco voador. Aí liguei para o meu cunhado, comentei com ele, aí ele falou, seguinte, me conta tudo aí, e agora você não é ufólogo, agora você é testemunha. Então eu quero saber direitinho o que você viu, me passa a foto
original, que eu vou enviar para o Philip Kling David, que é um analista de foto lá do Rio de Janeiro, e aí agora vamos ver o que vai dar isso aí. E aí foi analisado depois, foi dado como autêntico, foram feitas 10 análises, 5 análises no Brasil, 3 nos Estados Unidos, uma em Portugal e uma na Argentina. E todos confirmaram que a foto era... Acho que eu tenho até a foto aqui. Será que não aparece mais para pessoas igual a você? Para você ter mais, porque você tem mais capacidade de lidar com isso, né, Alfinete? Porque, não sei, de repente a pessoa pode ter um infarto, pode ter um treco, velho. Não é qualquer pessoa que está preparada para ver isso, né? A tiazinha falou que viu, depois foi descobrir que era o dirigível de uma marca aí. Acontece muito isso também. Que tiazinha?